aqui no grupo. O que aconteceu aqui? Não está compartilhando. Não, né? Não. Agora, sim. Sim. Muito bem, boa noite a todos, fratres, sorores, amigos da morte, sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade de hoje. O tempo previsto para essa palestra é de, no máximo, 1h20, né? E para aprimorar um pouquinho a nossa participação no dia de hoje, eu gostaria de lembrá-los, né, no aplicativo de vocês, que no final da palestra haverá o tempo aí para interação junto com o palestrante, em questionamentos, e poderão ser enviadas as perguntas através do bate-papo. Vocês podem clicar naquela setinha de mais, depois do bate-papo, mas aí durante a palestra os nossos microfones estarão fechados, né, para melhor aproveitamento e entendimento do assunto do palestrante, e após a palestra, eles serão liberados para a interação de todos no fórum que haverá depois. E caso o seu microfone for realmente aberto, né, a gente pede para que seus comentários sejam apenas relevantes ao assunto pertinente do tema do dia de hoje, e que deixem seus agradecimentos por escrito no chat, que enviaremos, ou, se houver tempo, leremos ao palestrante posteriormente. Muito bem, é importante também saber que essa atividade ela está sendo gravada para os registros nos arquivos da MORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes também de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Após a apresentação, como dito anteriormente, teremos um espaço para perguntas e respostas. Então, desta forma, pedimos a todos que utilizem o chat para ir deixando seus comentários. É sempre bom lembrar a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz Amorque. Ela é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade, através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Esta antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. A loja Rosa Cruz Campinas, este ano, faz 60 anos de existência, então nós estamos comemorando seu aniversário neste ano. E como todos que estão aqui fazem parte dessa história, nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho dessa nossa história com todos vocês na data de hoje. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Fran. Como nós já iniciamos na penúltima apresentação, nós estamos fazendo uma homenagem às equipes ritualísticas. Então, nós já falamos aqui sobre
61, 62, 63. E agora nós vamos avançar um pouco mais. 64, mestre Florencio Tejeda. Secretário Samuel Góes. Guardião Maria Aparecida Favoreto. 65, mestre Geraldo de Souza. Secretário Daú Vital. Guardião Dária Costa Lima. 66, temos 3 mestres aqui. Marco Antônio de Lima, Florencio Tejeda, Aldevínio Luzia Filho. Secretário Orlando Barbosa. Guardião José Maurício Nascimento Pacheco. 67, mestre Francisco Antão de Paula Souza Biojone. Secretário Joffrey Pérez Filipim. Guardião Osvaldo de Azevedo Marques. 68, mestre Frederico de Araújo Franco. Secretário Marco Antônio Vincoleto. Guardião Onofra Ribeiro Silva. 69, mestre José Maurício Nascimento Pacheco. Secretário Maria José Oliveira Santos. Ó, Soror, essa daqui, ela foi secretária da Maria José, que a Soror se referiu, tá? Em 69, ela já foi secretária. Guardião Clodoaldo Steckelberg. 1970, mestre Alfredo Rodrigues. Secretário Gemima Leme Cardoso. Guardião Sebastião Bretones Parra. 71, mestre Raimundo G. Guimarães de Paula. Secretário Floriano da Rocha Bugarim. Guardião Deacil de Oliveira. 72, mestre Maria José Oliveira Santos. Aqui uma outra vez, agora já na função de mestre de Pronaus. Secretário Jarbas Preza Avelar. Guardião Durval Brasil Alves de Freitas. Então, na próxima apresentação em diante, nós vamos falar sobre o capítulo. Soror Edna, nossa historiadora oficial, muito obrigado, que essas informações só foram possíveis graças a você. Queca? Soror Ivone? Soror Ivone? Boa noite a todos novamente. A nossa palestra de hoje tem como tema os 7 elementos do desenvolvimento místico. Algumas reflexões sobre as 7 faculdades ou habilidades que o místico deve desenvolver ao longo de sua jornada, no intuito de chegar ao encontro com o mestre interior. São elas imaginação, concentração, visualização, meditação, contemplação, projeção psíquica e o cultivo da experiência de Deus. E quem vai proferir a palestra de hoje é a nossa Soror Solange Tafarello, formada em letras, com especialização em criatividade e produção de textos, lecionou língua portuguesa e língua inglesa na Rede Estadual de São Paulo durante 13 anos e na Rede SESI por 21 anos. Membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1980. Exerceu várias funções ritualísticas e administrativas no capítulo Rosa Cruz Jundiaí,
e também atuou como coordenadora da Ordem Juvenil. Soror Solange, bem-vinda. Obrigada. Você tem a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite para realizar esse trabalho, ao Frater Antônio Carlos, a toda a equipe, e quero agradecer a presença de todos aqui, né? Todos que estão aqui para assistir a essa palestra. Eu vou, então, compartilhar os slides. O som está bom? Estão me ouvindo bem? Está ótimo. Então, vamos lá. Muito bem. Então, o trabalho que eu preparei se chama Os 7 Elementos do Desenvolvimento Místico. E eu coloquei essa cruz, rosa cruz aí ao lado, porque ele é baseado, todinho baseado nos ensinamentos Rosa Cruz, embora fale algo além disso, aborde outras coisas, né? O trabalho foi baseado num artigo escrito pelo Frater Sven Johansson, que é grande mestre da jurisdição de língua inglesa para a Europa e África. Ele apresentou esse artigo na Conferência Rosa Cruz pela Paz Mundial, que aconteceu em San José, na Califórnia, em julho de 2004. E, posteriormente, esse trabalho foi publicado como um encarte da revista O Rosa Cruz, do 4º trimestre de 2004, né? E esse encarte tinha o título de Meditação sobre a Paz, que é o título do trabalho dele, né? O Frater Sven começa o artigo dele dizendo que, em abril de 1944, portanto, no auge da Segunda Guerra Mundial, o então imperator da morte, o Frater Ralph Maxwell Lewis, escreveu um breve ensaio no Fórum Rosa Cruz, no qual ele falava sobre a natureza da guerra e como a guerra se origina, frequentemente, no coração e na mente de pessoas comuns como nós. Na ocasião, o Frater Lewis escreveu que a guerra nem sempre é causada pelo que líderes individuais pensam e fazem independentemente, mas principalmente pelas opiniões e pensamentos coletivos do homem e da mulher comuns. O que eles pensam, creem e estão preparados para fazer a fim de verem seu bem comum ou seu orgulho nacional preservados é, em última análise, o que influencia os líderes no sentido de agirem ou deixarem de agir. Eu acho que essa declaração merece uma segunda leitura, aí, pelo menos da segunda parte, né? O que eles ou nós pensamos, cremos e estamos preparados para fazer, a fim de vermos nosso bem comum ou nosso orgulho nacional preservados em última análise, o que influencia os líderes no sentido de agirem ou deixarem de agir. Daí a gente deduz que todo pensamento de raiva ou intolerância que a gente tenha hoje pode um dia ser transformado em palavras e depois em ações físicas, né? Seria essa a nossa responsabilidade. No final do seu ensaio, o Frater Lewis, lá no Fórum Rosa Cruz, ele relacionou 12 breves asserções, 12 frases, 12 afirmações, que na ocasião ele chamou de atos de guerra, e que hoje em dia nós conhecemos como credo da paz.
para quem não é Rosa Cruz, vale a pena a leitura do Credo da Paz. Ele está no site da AMORC. E para quem já conhece, eu acho que vale uma releitura dele. Então, o Frater Lewis relacionou essas 12 breves asserções, e que hoje em dia a gente conhece como Credo da Paz, que começa assim: sou responsável pela guerra ou pela paz. Pela guerra, quando orgulhosamente faço uso da minha inteligência para prejudicar o meu semelhante. Quando menosprezo as opiniões alheias que diferem das minhas próprias. E por aí vai, né? São 12 asserções sobre a guerra. E depois, em contrapartida, sou responsável pela paz. Se direciono correta e construtivamente os poderes da minha mente. Se concedo ao meu semelhante o direito pleno de se expressar de acordo com seu próprio entendimento das verdades da vida. E por aí vai também. Não vou ler tudo, porque não é o propósito aqui. Mas, no seu artigo, o Frater Sven analisa a primeira asserção do Credo da Paz. Sou responsável pela guerra, quando orgulhosamente faço uso da minha inteligência para prejudicar o meu semelhante. Ele faz uma análise dessa frase, dessa afirmação, que toma metade do artigo dele, né? Uma análise muito bonita, muito bem feita, umas reflexões sobre isso, e que eu também não vou colocar aqui, porque é a segunda parte que me interessou de realizar esse trabalho, mas vale a pena uma leitura também, tá? Então, ele analisa essa primeira asserção, e no final, né, quando ele termina a análise dele, ele diz que o Credo da Paz é um documento maravilhoso, mas que a ele, cada um de nós, cada pessoa deveria acrescentar as suas próprias afirmações. Porque, no caso, a pessoa, cada um tem a sua própria, acrescentar as suas próprias afirmações para que ele ficasse um documento completo. E aí ele começa a refletir sobre como cada um de nós poderia aprender a universal, que são, na verdade, a base do Credo da Paz. Como que cada pessoa poderia fazer isso? Ter dentro de si o Credo da Paz pessoal e agir automaticamente no mundo, contribuindo para a paz. E ele começa a refletir, né? Ele expõe como a gente poderia fazer isso. E diz que, de acordo com os ensinamentos Rosa Cruzes, todos nós temos um guardião do umbral interno, que conhece todas as leis que nos regem como seres humanos e segue sempre a justiça universal. Então, o que a gente tem que fazer? É colocar esse guardião do umbral para guiar nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. Como místicos, nós não deveríamos, né, pensar em agir em relação ao nosso semelhante, a não ser com amor, compaixão e imparcialidade. Uma imparcialidade que vem de uma impulsão interior de fazer o que é certo, e que é a vontade da parte mais sagrada do nosso ser, o mestre interior. O nosso mestre interior. Diz o Frater Sven, ainda no seu artigo, que a faculdade da intuição é a chave para promover esse encontro com o mestre interior. E que todo o sistema genuíno de instrução mística deve ter como seu
principal foco o desenvolvimento dessa faculdade. Diz ele também, ele continua explanando, né, que há 7 coisas que podem, se feitas corretamente, elas podem ajudar a desenvolver, promover esse desenvolvimento místico, né? E promover também o encontro com o mestre interior, para que a gente tenha dentro da gente, automaticamente, não precisar ficar consultando o credo da paz toda hora, que a gente tenha uma ação imediata e correta. Esses 7 elementos são os que estão aí nesse slide, né? Seria a imaginação, concentração, visualização, meditação, contemplação, projeção psíquica e o cultivo da experiência de Deus. Então, agora, nós vamos definir cada um, fazer uma pequena reflexão sobre cada um desses elementos. Começando pela imaginação, né? O que seria imaginação? Ela seria um processo parcialmente involuntário de formar um conceito mental de algo que não está sendo percebido pelos sentidos físicos. Tá? Essa seria uma definição para a gente de imaginação. Por que parcialmente involuntário? Porque desenvolver a imaginação envolve a força de vontade, você querer em uma parte. Em outra parte, envolve você receber impressões, imagens que vêm, né, na sua mente e que vão promover a criação de algo. O Frater Sven, no artigo dele, diz que nós precisamos tomar cuidado para não promover o uso desenfreado da imaginação, porque o uso desenfreado da imaginação pode levar a pessoa a não concretizar o que ela cria, né? São aquelas pessoas que a gente fala que são sonhadores, estão sempre com a cabeça nas nuvens, porque eles são ótimos na hora de criar, de imaginar, mas têm dificuldade de colocar em prática. Então, ele diz que o místico precisa ser imaginativo e prático ao mesmo tempo. Continuando, a concentração, segundo elemento do desenvolvimento místico. O que é a concentração? É um processo de aplicar um foco intelectual a um conceito mental. A concentração, ela é nuclear, é muito importante, não só para o desenvolvimento místico, mas para qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, né? Então, é algo que você deve treinar bastante. Quando você percebe que está com dificuldade de se concentrar, a sugestão é que você percebe que a sua mente está fugindo daquilo em que você está se concentrando. Então, você deve trazer a sua mente de volta para o objeto da sua concentração, suavemente, mas firmemente. Que todo esse processo de treinar a concentração deve ter um ar de ausência de esforço, mas ser firme. O próximo elemento é a visualização. Que seria, segundo os ensinamentos Rosacruzes, seria um processo de formar uma realidade mental completa, entregando versões imaginadas dos nossos sentidos físicos. Então, aí a gente está falando da criação de uma experiência mental completa, usando contrapartes interiores dos nossos sentidos físicos, de tantos quanto possível, né? No caso, você criar uma realidade mental, ver a realidade, sentir cheiros, sentir toda a vibração daquela realidade mentalmente.
essa habilidade, ela mistura a imaginação criativa e a concentração disciplinada. Exige que a gente tenha essas duas habilidades desenvolvidas. Diz o Frater Sven que tudo o que nós nos empenhamos em fazer na vida exige um planejamento anterior, e que uma parte desse planejamento é a visualização criativa. Continuando, a meditação. A meditação é um dos conceitos mais mal compreendidos no meio místico, no sentido de que ele é definido de forma diferente de uma religião para outra, de um sistema filosófico para outro, não há um consenso sobre o que é a meditação. Tanto que, quando alguém quer aprender meditação, às vezes fica perdido, né? Você vai falar sobre meditação, há várias concepções de meditação. Para nós, Rosa Cruzes, a gente poderia definir como o ato reverente de entrar em total silêncio perceptual e intelectual. No caso, a meditação, então, ela implica a cessação de qualquer percepção através dos sentidos físicos e a cessação de emoções e pensamento analítico, né? Cessação de tudo isso, unidas a um profundo sentimento de santidade e reverência. Esse seria o estado meditativo. A meditação é uma faculdade que deve definir a vida cotidiana prática do místico. É uma prática a qual ele deve se entregar diariamente, fazer metodicamente e acabar dominando finalmente, e a qual ele deve recorrer para o resto da vida. A contemplação agora. Seria o que a contemplação? Uma forma de controle mental que se sobrepõe entre os processos ativos de concentração e visualização e a passividade e receptividade da imaginação e da plena meditação. Seria uma postura interior delicadamente equilibrada e que proporciona respostas rápidas e práticas para qualquer dos problemas que a gente pode ter que enfrentar em nossa vida. No estado contemplativo, é como se uma grande torneira fosse aberta e um profundo conhecimento inspirado esguichasse na mente. Na história da humanidade, muitas descobertas em todas as áreas de conhecimento foram obtidas por esse processo, embora, em muitos dos casos, isso tenha ocorrido involuntariamente, sem um esforço consciente. O próximo, a projeção psíquica. O que seria a projeção psíquica? Pode ser definida como uma interação integral com um campo de experiência que ultrapassa os campos puramente físico e puramente intelectual. Para além das experiências do mundo material e intelectual, que nós percebemos pelos 5 sentidos receptores e interpretamos pelas faculdades mentais, existe um vasto universo de interação psíquica, muito maior do que a nossa experiência no campo material. A interação com ele envolve a recepção passiva de impressões, como na meditação e na contemplação, e também participação ativa. Mas essa participação ativa
só muito raramente desce ao campo do intelecto, porque ela envolve níveis muito mais profundos do nosso ser. Quando nós estamos no estado de consciência objetiva, esse estado requer que nós focalizemos toda a nossa atenção numa só coisa, num dado momento. Já a projeção psíquica exige exatamente o oposto, ou seja, que haja uma expansão da consciência por uma maior quantidade de coisas ao mesmo tempo. E agora, o sétimo e último elemento do desenvolvimento psíquico, ele envolve o cultivo deliberado e resoluto da nossa experiência de Deus, ou o Deus da nossa compreensão, como a gente está acostumado a falar na ordem. O Frater Sven diz, no artigo dele, quando o aspirante a místico, gostei dessa frase dele, o aspirante a místico começa a sentir no âmago do seu ser que ali reside a divindade interior, quando ele verdadeiramente ama, acima de tudo, essa perfeição interior, dá-se a mais profunda mudança em sua vida. A partir do momento dessa experiência de santidade interior presente no seu ser, não há mais necessidade de buscar fora conforto, apoio e companhia, pois essas necessidades são supridas ao se voltar para o Deus em seu interior. A percepção de Deus, ou a harmonização com ele, ultrapassa a compreensão e a cognição mental. Trata-se de uma experiência perceptual que utiliza cada parte do nosso ser e constitui a mais alta meta da vida mística, ou deve constituir. Quando nós contemplamos na história da humanidade as mentes e almas grandiosas do passado, aquelas pessoas que levaram vidas de que resultou grande progresso moral e espiritual para a humanidade, nós vemos em todos os casos um ser humano profundamente devotado a algum conceito de bondade universal, uma divindade suprema ou um Deus superior a tudo mais. É inútil nos empenharmos em uma busca mística se o nosso mais elevado conceito do bem não é o ponto central da busca. Então, esse é o trabalho que o Frater Sven fez, é um resumo dele, na verdade é um resumo da segunda parte do trabalho, e agora eu vou transcrever aqui uma mensagem que ele deixou no final do seu artigo. Como místicos, que vejamos luz onde haja trevas, falemos de bondade onde haja tumulto e discórdia, e participemos da vida dos outros, sempre com um coração gentil e amoroso. É esse o recado dele. Eu gostei muito disso, por isso que eu quis, muito desse artigo, por isso que eu quis fazer esse trabalho. E, assim, agora eu proponho que nós façamos um experimento, ou, diria, mais uma harmonização, envolvendo todo o assunto que foi abordado aqui. Pode ser? Perfeitamente. Então, eu vou pedir para a Queca, que vai pôr uma música, e vou pedir para vocês todos que quiserem participar que se posicionem confortavelmente aí onde estão, numa cadeira, uma poltrona, na sua sala. Se quiser colocar a música, a gente já começa. Queca, por favor.
Bom, vou sugerir a vocês, então, que se sentem com as costas eretas, os pés apoiados no chão, totalmente apoiados no chão, e as mãos sobre as pernas. Façam algumas respirações profundas, neutras, inspirando e expirando. Em seguida, 3 respirações ou mais, depende do ritmo de cada um. Respire profundamente e exale algumas vezes. Agora comece o relaxamento de todo o corpo. Comece pelos pés. Relaxe os pés. As pernas. Relaxe o abdômen. As mãos. Os braços, o tórax, relaxe as costas, os ombros, solte os ombros, o pescoço, o couro cabeludo, solte os músculos da testa, os olhos, o maxilar, relaxe todo o rosto. Imagine-se agora em seu local sagrado. Pode ser aí mesmo onde você está, pode ser o seu santo, pode ser um templo qualquer, um local da natureza. Sinta-se nesse local. Sinta as vibrações desse local sagrado para você. Agora, faça mentalmente a seguinte pergunta: de que forma eu posso contribuir para que o mundo se torne um lugar melhor? De que forma eu posso contribuir para que o mundo se torne um lugar melhor? Receba a resposta sem julgamentos. Comprometa-se, de agora em diante, a agir no mundo sempre norteado pelas leis de justiça universal.
Podemos agora ir retornando à consciência objetiva. Respire profundamente. Mexa o corpo. Se alguém não recebeu a resposta à pergunta, não se preocupe. Ela vai vir na hora certa, no momento certo. Muito obrigada a todos. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho que seja, usando o trabalho do Frater Sven, que eu achei maravilhoso. E agora, se for o caso, a gente pode abrir aí para perguntas ou comentários. Eu já liberei o chat e se alguém quiser fazer a pergunta diretamente, é só levantar a mão. Muito obrigado, Sra. Solange, maravilhoso. Obrigada. Consegui viajar um pouco, é difícil. Online não é muito fácil, né? Não, é que quando você está concentrado em gerenciar alguma coisa, é mais difícil ainda. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, eu diria que vale a leitura desse artigo, porque... Peraí que eu tô com um problema. Espera que eu fecho Parece que está dando microfonia. Tem alguém com o celular próximo? Tem, não, eu tenho outra pessoa aqui do meu lado assistindo, no outro computador. É uma Sora. Pede para ela deixar o microfone fechado, acho que aí não dá para... Você consegue fechar o microfone de vez? É aquele que estava... Espera aí, um momentinho só. Está fechado. O do computador, será que não? Acho que parou. Agora bem no baixo. Então, eu estava sim. falando, eu acho que vale a pena a leitura desse artigo, porque o que eu apresentei é metade do artigo, né? Quando o Frater começa a falar dos 7 elementos, que eu achei muito interessante, porque os ensinamentos Rosa Cruzes abrangem todos esses elementos. E então, assim, vale, né? São coisas para a gente fazer a vida toda. E que são muito práticas realmente, são sugestões muito práticas. Só que antes disso, existe toda uma explanação sobre o Credo da Paz que é muito bonita, são reflexões muito profundas, então vale a pena ler. É de julho de 2004 o trabalho, quer dizer, o 4º trimestre de 2004. Está guardadinho lá na minha cabeceira esse trabalho, porque sempre que é possível eu dou uma lidinha nele, é muito bonito. Estamos tendo vários agradecimentos aqui no chat, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Estou ouvindo aqui. Muito obrigada a todos por prestigiarem o trabalho. Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma pergunta, porque a gente acaba falando muito rapidamente, né? São conceitos que dá para fazer uma palestra de cada um deles, praticamente, mas não há tempo, né? Então, a gente acaba falando rapidamente, mas são conceitos que todo Rosa Cruz conhece, não só Rosa Cruz, né? Toda pessoa que tem uma busca mística, que procura o autoconhecimento, acaba pesquisando sobre tudo isso. Você vê que a gente tem bastante lição de casa, né? São só 7. Parece que é pouco, né? Parece que é pouco, né? Mas tem trabalho para a vida toda. Fernando Alex, pode se pronunciar. Primeiro, paz profunda a todos. Agradecer a Sra. Solange
Mas, Sora Solange, nós somos Rosa Cruz, né? Como Rosa Cruzes, logo quando nós entramos na ordem, a primeira coisa que é dito é que você guarde tudo o que você já aprendeu num cantinho e comece a caminhar como Rosa Cruz, né? Então, você aprende a ser iniciado como Rosa Cruz, se torna um Rosa Cruz, né? Comunga com Akhenaton, né? Com a sua suposta morte, que também é a morte do anterior e o novo nasce, né? O profano morre e o iniciado começa a sua caminhada, né? E lembremos uma coisa interessante, nós como ocidentais, a nossa função é sair de cima e não de baixo. Eu me preocupo muito quando eu vejo as pessoas fazerem experimento na Rosa Cruz e começar pelos pés. Nós deveríamos começar pela pineal, lá que começa toda a história de todo ser humano. Lá é o eu sou o que sou, né? Essa que é a grande verdade. Então, nós temos que descer, adentrarmos na noite negra, né? E sair de lá com uma unidade, ou seja, juntar todas as gerações que chegaram até aqui conosco e nós nos tornamos uma unidade. E essa unidade tem que trazer com si Lilith, que nós chamamos na Cabala de Malkuth. Você tem que trazer ela e juntar ela às 12 virtudes que nós temos. Porque a 13ª nós já saímos de lá, que é a fonte, que é o eu sou o que sou, que é a pineal. Mas muito obrigado, Sora. Eu que agradeço sua contribuição, Frater. Muito, muito pertinente a sua fala. Talvez a gente comece lá dos pés e vá subindo para chegar à pineal, né? Que seria o auge de um estado. Não sei, nunca pesquisei sobre isso, mas talvez seja esse o motivo do sentido, de baixo para cima. Malkuth Nós porque nascemos, tudo bem, Sora, mas nós nascemos de 2 vírus, que são um espermatozoide e um óvulo, se encontrando, cada um trazendo 2 letrinhas, e ali se torna uma unidade, que reconstrói todo esse corpo. A pineal é essa célula que foi criada naquele momento. Então, ela é o sou o que sou, porque ela lhe compreende quem é você e do que você precisa. Você tem que fazer o seu sancto ali. Ali é a sua vida, ali é o eu sou o que sou. muito bonito. Muito obrigada. E aí, Sororedna, o que achou do trabalho? Zé Luiz? Posso falar? Sim. Tudo bem? Boa noite a todos, os fratres e as sorores. Boa noite. Prazer estar com vocês novamente. Eu vi a Solange falar sobre o umbral interno, né? E, naturalmente, eu imaginei que cada um coloca essa coisa de uma maneira. O espírita fala que ali no umbral onde que permanecem as entidades obsessoras, né? Os cristãos, geralmente, antigamente, costumavam colocar na entrada da casa um altarzinho ali com o santo e tal, para proteger a casa. Então, e nós, da Ordem Rosa Cruz, temos um umbral, né, que no livro Zanoni, o Cridon desrespeitou e ficou com um espectro para toda a sua vida, onde ele estava, ele sempre via nos cantos o espectro, que seria o terror do umbral. Então, isso é muito interessante. Agora, no caso aqui, a Sora falou no umbral interno. O umbral, nosso entendimento, posso estar errado, é a porta de entrada, certo? O umbral é a entrada de uma casa, de um templo, lugar. Então, é ali que a energia, vamos dizer assim, negativa, os espíritos obsessores, alguma coisa nesse sentido, que ficam ali. Então, esse umbral interno, o que seria?
Deixa eu ver se tá ligado. O Frater Sven, no texto original dele, ele fala do guardião do umbral interno, que Guardião. depois ele mesmo redefine como a nossa consciência, que seria aquele conhecimento interno das leis de justiça universal, que vai nos guardar de fazer o que não fazer o que não deve ser feito, né? Para que a gente aprenda a recorrer ao guardião do umbral, a confiar no guardião do umbral, eu pelo menos eu interpretei assim a fala dele, para fazer sempre, ter uma ação no mundo de acordo com a justiça universal. Porque todo o trabalho dele foi no sentido de refletir sobre como nós, pessoas comuns, podemos contribuir para a paz, né? Para que não haja guerra, diminuir a guerra, os conflitos. Então, nesse sentido de nós agirmos sempre de acordo com a justiça universal, não deixar o eu exterior, que é insensato, dominar as nossas ações. Então, seria o guardião do umbral interno, que seria a nossa consciência. São essas as palavras que o Frater usa. Certo. Aí, no caso também, a Soro falou muito bem sobre o mundo, né? A paz mundial, no caso, nós somos o mundo somos nós, naturalmente, melhorando nós, naturalmente, falando de uma maneira holística, né? Melhoraremos o mundo também, né? Então, naturalmente, nós somos aqui o gerenciador de um ecossistema, né? Então, naturalmente, a meditação nos traz assim um alinhamento, né? Um alinhamento onde que nós podemos seguir e, com isso, melhorar nós e o mundo também, né? Consequentemente, assim, estou falando de uma maneira até holística, né? Então, eu achei interessante essa... É como a Sora mesmo disse, que, às vezes, uma parte dá uma outra live, né? Uma outra palestra, Sim. no caso aqui, né? Às vezes, um parágrafo pode dar uma palestra de 1 hora e meia. Então, Sim. eu agradeço a Sora pela palestra, foi muito bem. E aí o Frater lá da Bahia também falou sobre o desenvolvimento, né? E ele trouxe à tona um assunto extremamente interessante para nós, Rosa Cruz, que está aí no 7º grau, né? Que é o desenvolvimento da glândula, né? Da glândula pituitária, glândula pineal, né? Que Descartes dizia que é o ponto que liga o corpo à alma, né? O ao cósmico, né? Então, aí, tá vendo? Aí já está indo com fatos que dá mais uma outra palestra. Muito obrigado, Sora, prazo profundo, viu? Eu que agradeço a participação, Frater. Obrigado. Pessoal de Jundiaí, quer se pronunciar? Temos aqui a Sônia, a Gisele, o Charles. Nosso venerável monitor regional, Frater Charles Franklin. Boa noite a todos. Aí, que bom. Agradecedores. Boa noite, Sora. Obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Excelente tema, né? Essas 7 etapas, né, do desenvolvimento espiritual, acredito que são etapas que vamos levar para a vida toda, né? Vejo até como um processo alquímico aí, que envolve muitas coisas aí, nessas 7 etapas. A gente fala, parece fácil, né? Parece que é tudo fácil, simples. Eu costumo dizer para o pessoal que o caminho da iniciação, né, o caminho do místico, o caminho do estudante Rosa Cruz, ele é pertinente para a nossa vida toda, né? Então, nós vamos estudar e entender que o estudo é constante, né? E o aprendizado, o aperfeiçoamento é constante. Mas creio eu que como místicos, né, estudantes, temos que mudar o mundo à nossa volta, né, através da nossa própria vontade, né, da nossa visualização, da nossa criação mental. Pelo que eu entendi do tema do Frater, né, usarmos conscientemente, né, a nossa criação mental, né, a Ordem Rosa Cruz nos traz essa ferramenta
poderosa, né, de grande valia, né, como estudantes que somos místicos, e temos que pôr em prática, né, essa ferramenta de criação, melhorar o nosso mundo à nossa volta, né, até as pessoas que necessitam. Então, eu entendo dessa forma, né, que temos que pôr em prática a nossa criação através, né, dessas 7 etapas, né, com meditação, contemplação, oração, prece, e daí vai, muitas coisas, né? Obrigado, Sora. Obrigado, Eu que hein, a agradeço. todos. Eu acho assim que na Ordem Rosa Cruz nós aprendemos as técnicas todas, né? Desenvolvimento dessas faculdades, como Isso. usar, fazer criação mental, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a melhorar como pessoas, né? Não adianta você ter a técnica, você saber a técnica e não saber usar isso no mundo. A gente precisa, por isso o guardião do umbral é muito importante. Ele está lá justamente para nos orientar, no sentido de o que deve ser feito. Eu sei fazer a criação mental, eu vou usar dessa ferramenta. Mas o que eu devo fazer? De que forma eu devo me sentir? Como é que eu vou sentir o amor a hora que eu for fazer uma criação mental e jogar para o cósmico para auxiliar alguém? O que me chamou muita atenção nesse trabalho foi justamente a questão da guerra, porque eu acho que a guerra, hoje em dia, não falo só guerra física, guerra entre países com armas, os conflitos em si, eles não cabem mais hoje em dia. É um retrocesso para a humanidade isso. A humanidade não se deveria ter mais esse tipo de coisa. É algo muito arcaico. Você fazer guerra, você entrar num conflito, você brigar, você discutir, xingar os outros. Eu acho que isso não cabe mais na humanidade. Então, assim, ele traz, esse artigo, ele traz orientações sobre como nós podemos evoluir, nos colocar para que isso pare no mundo, né? Porque você pode discordar do outro. Isso é até construtivo, né? Eu penso algo, você pensa diferente, a gente conversa e chega num consenso, chega numa criação. Mas a guerra, o conflito não cabe mais. Por isso que eu achei, isso me chamou muito a atenção, esse artigo, justamente por isso. Que nós usemos as nossas faculdades mentais, espirituais, psíquicas, para construir um mundo melhor, né? E se você tiver a sua vida melhor, você vai acabar agindo no mundo dessa forma. Por isso que eu achei muito interessante, que eu gostei de fazer esse trabalho. A Gisele gosta tanto de falar, não vai falar hoje? Oi, Gisele. Apareci. Tá. Espera um pouquinho aqui. Apareci. Eu só queria acrescentar, em primeiro lugar, paz profunda a todos, fratres e sorores, saudade de todos, e acrescentar que ouvir a Soror Solange é um presente. E engraçado que eu estou aqui me deliciando com a prática e me lembrando com uma saudade muito boa do período de você como mestra do capítulo. Aqui até emocionada, muito bom. Não tenho o que acrescentar, apenas agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Vocês são ótimos. A Sônia não vai falar mesmo, né? Vai ficar quietinha, né? Tá bom. Ela que está aqui do meu lado, eu estou na casa dela. Eu imaginei, né? Ela não gosta de falar. Bom, pessoal, mais alguma consideração? Gostaria de fazer, Antônio Carlos, se me permite. Sim. Eu gostaria de lembrar a nossa solo, Edna, né, que eu conheço já quando ela tinha 40 e poucos anos, sempre muito dinâmica, muito ativa, e ela nos lembrou um detalhe extremamente interessante, um pouco antes dessa palestra, que seria
como que chegou a essa idade. Uma vez perguntaram para uma pessoa, um ancião, de 100 e poucos anos, como que faria para chegar a essa idade. Ele disse, é só não morrer, né? Mas a Edna foi mais educada e disse de maneira diferente. Ela disse que nós temos dentro da ordem experimentos e ensinamentos desde o átrio, né? Que nos leva a criar uma certa força, né? Uma força autoimune, né? E justamente no período que nós estamos atravessando, e ela citou aí desde o início e falou também do 6º grau, né? Então, nós sabemos hoje, que os cientistas dizem hoje, que o antibiótico, ele ajuda, mas o que nos cura realmente são os nossos anticorpos, né? Nossa imunidade. Então, fortalecendo isso no 6º grau. E todas as outras coisas que nós temos, como o plexo solar, e o centro psíquico, e também o alinhamento do nosso ser, é interessante que todos esses experimentos estão dentro da ordem, né? Do plexo solar e etc. A água magnetizada e etc. Então é isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e também gostaria de falar aos fratres e sorores que é uma oportunidade única de um debate, de um aprendizado. Eu acho que ninguém devia se fartar a isso. Eu estou vendo pessoas extremamente experientes aqui nessa live, né? Que poderia trazer algum comentário, alguma coisa que poderia nos ajudar muito nesse esclarecimento, como nós fazemos na classe de artesãos, que depois da convocação, nós sentamos e conversamos e ali nós discutimos sobre vários aspectos. Eu acho interessante, o Antônio Carlos tem trabalhado bastante, né, nessas lives e tem feito um trabalho com a sua equipe maravilhoso, e é uma oportunidade única, já que nós não estamos tendo a presencial, a live é extremamente interessante para nós tirarmos algumas dúvidas, conversar sobre vários aspectos. Então, paz profunda a todos, muito obrigado. Eu queria fazer uma correção, tá? Pois nós não. começamos a presencial, nós tivemos, Sim. Semana passada, fórum de grau. Eu tive lá sábado, né, na classe dos artesãos. Não sei, mas teve fórum de grau à tarde, então nós começamos já. O classe do artesão também, depois de uma leitura, né, de uma monografia, abre uma... Zé Luiz, por favor. Tá ok, Antônio Carlos, obrigado. Não, era isso que eu tinha. Tem pessoas que ainda não chegaram lá. Só isso. Soro Edna, pode falar. Abre o microfone. Abre o microfone. Eu queria agradecer ao Zé Luiz, que ele interpretou muito bem o que eu queria dizer, porque eu não tenho essa facilidade de falar como ele tem. Mas ele falou muito bem, porque fazendo os experimentos da ordem foi que eu me fortifiquei. Então, e por acaso, ainda tem isso, mesmo assim, ele falha, né? Porque quando aconteceu de eu perder, não sei, por causa de emoção, tudo mais, eu tive AVC. Então, aí foi que me complicou a história. Mas, graças a Deus, eu não perdi a cabeça e estou aqui firme. Mas o quê? Devido à ordem. É o que eu agradeço muito, 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 é a Mork. Eu devo muito à Mork, o que eu sou. E obrigada, muito obrigada, Solange, porque a sua explanação foi muito perfeita, foi muito produtiva. Obrigada. A gente sempre acha que deixou muito a desejar, mas... Não. Que a gente é rígida, mas muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado a partir daí, desenvolver ainda uma pesquisa cada um, né? Uma pesquisa pessoal, uma prática pessoal. Essa é a intenção. Muito obrigada. Nosso objetivo inicial foi atingido, que era motivar as pessoas, né? Porque todo mundo sabe, mas só que você compilou de uma maneira assim bem sucinta, né? Como disse o Zé Luiz, cada item desse é uma ou algumas palestras, né? Então, como estudantes, a gente tem que ir lá e correr atrás, né? Eu acho que o que eu gostaria de mostrar é que nós temos tudo isso na ordem, a gente aprende a desenvolver. Eu me lembro que um frater em Jundiaí falou assim, uma vez, nossa, eu não vou conseguir fazer tudo isso, tudo que a ordem ensina numa vida só. É muita coisa. Ele parecia até meio desesperado. E é assim, é isso mesmo, né? Embora a ordem não nos
proíba, inclusive ela incentiva que a gente procure pesquisar fora também, né? Em boa literatura, todos os assuntos, mas, na verdade, está tudo lá. A gente pesquisa para fazer comparação, pesquisa para aprofundar, mas nós temos tudo ali, né? E é coisa para mais de uma vida, na verdade, né? Prática para mais de uma vida. Então, a intenção é essa mesmo, de fazer, de despertar alguma coisa, né? Em alguém que estava adormecido ali, não sei, talvez. Pessoal de Portugal, quer falar alguma coisa? Isabete, Maria Elvira? Eu só estou a ouvir, que é para aprender. Grata por tudo. Paz profunda. Obrigado, paz profunda. Obrigada também. Estou atenta para captar todas as informações. Muito obrigada, paz profunda a todos. Paz profunda, senhores. Obrigado pela presença. O nosso mestre auxiliar da Loja Campinas podia falar alguma coisa também, né? Afinal de contas, logo, logo você já está sumindo aí, né? Ele fica quietinho aí, só escutando. Está me ouvindo? Sim. Ah, bom. Esse microfone aqui estava... Então, eu estou naquela fase de aprendizado, né? Eu estou mais prestando atenção do que falando, né? E, realmente, essa oportunidade é de aprender bastante, né? De todos que colaboram, todos que contribuem, né? Mas agradeço aí o convite para falar. Obrigado, Frater. Desculpa a brincadeira, a gente todos nós estamos aprendendo aqui. A vida toda. E uma sugestão, Antônio Carlos, está na loja lá de Rosa Cruz, né, na área do afiliado, o livro, né, a revista O Rosa Cruz 2004, né? Para quem quiser pesquisar e prolongar mais, né? Tá lá, uma sugestão. Daqui 14 dias a gente vai estar publicando no YouTube essa palestra, né? Então, aí as pessoas podem estar acessando as informações resumidamente para poder acessar o artigo principal lá. Mas a senhora Solange podia repetir qual que é a revista? Quarto trimestre de 2004, é isso? É um encarte da revista. É um né? encarte. Tem a revista e veio o encarte. Na verdade, esse artigo ele é outra revista. É outra revista, não está na revista. Eu procurei e não achei mesmo. Não, ele é um encarte. Ele com o título de Meditação sobre a Paz. Veio nessa época. Você procurou na área do afiliado, foi isso? São Luís? Você procurou na área do afiliado? Não, na área do afiliado só tem a revista, não tem o encarte. Então, é uma pena. É uma pena. Vamos dar uma dica para eles, né? Porque acho que foi um errinho aí. Só verdade, né? Tem a revista, o encarte não tem. Então vai ser difícil a gente conseguir, só quem tiver fisicamente mesmo. Lá em Jundiaí eu já vi, na biblioteca. Eu devo ter aqui, não, em Campinas com certeza tem. Vale a pena, gente, é muito bonito. A primeira parte que ele reflete sobre o credo da paz é muito bonito. E eu achei interessante também que ele mostra de onde veio, né? Como é que surgiu, há muito tempo, por sinal. Nós temos pessoas que não são da ordem aqui, gostariam de estar se pronunciando também. A minha filha está aí assistindo, mas ela está quietinha. Não sei se ela já saiu, mas ela disse que ia ficar quietinha. Oi, estou aqui. Está me ouvindo? Estou. Estou aqui, foi ótimo. Obrigada. Eu percebi que teve inscrição de Silvia Tafarello, é isso? É minha irmã. Sua irmã? Minha irmã. Oi. Eu não sei se ela entrou, não prestei atenção. Oi, Sil. A família poema. Parabéns, Obrigada. Por falhar os instrumentos. Obrigada.
Antônio Carlos, essa revista Rosa Cruz, embora não tenha o ICAT, mas ela tem uma coisa que é interessante também, que são os 7 degraus para a felicidade, né? Tem alguns assuntos interessantes nessa revista, vale a pena ver. Ah, legal. Ainda bem que tem os ratos de biblioteca aí que ficam consultando tudo. A gente só fica aqui esperando as informações. Se eu for consultar tudo, eu vou ficar maluquinho. Valéria, Soro de Ribeirão Preto, quer falar alguma coisa? Bom, nós vamos passar por um encerramento, tá bom, gente? E mais uma vez agradecemos a Soro Solange, né? Eu que agradeço. Pela excelente apresentação. Não, foi muito bom. Eu gostei muito de estar interagindo com vocês aí do capítulo, né? E essa parte final é a melhor ainda, né? Onde as pessoas se pronunciam. Eu acho isso muito bom, muito bom. Não, tudo é válido, tudo é válido. E nós estamos gravando ainda, quer dizer, ainda está, vai estar disponível para as pessoas, né? Para outras pessoas. Então, tá. Queca, podia colocar o último slide, por favor? Então, são nossos próximos passos, tá? Agora, no dia 19, né, na semana que vem, terça-feira, relaxamento e harmonização com o Frauter Paulo Silas. Depois, excepcionalmente, numa quarta-feira, dia 3 de novembro, essa próxima palestra vai ser pela Sor Vivian Tedardi, lá da GLP. Vai falar sobre o Museu Egípcio e Rosa Cruz Tutankhamon. A gente, dentro dos 60 anos da Ordem Rosa Cruz, a gente vai estar fazendo uma apresentação presencial de algumas gravuras egípcias, né? Que estarão aqui, estarão lá na loja Campinas, à disposição para consulta. Dia 9, estudo de mensagens Rosa Cruzes, tema confirmado. Então, esses são os nossos próximos passos. E continuamos com nossos eventos presenciais, né? Nesse próximo sábado, Conselho de Solace, e vamos ter convocação de tempo. Seria a segunda aí, pós início da pandemia, né? Tivemos um mês passado. Nós estamos assim, caminhando lentamente. Cada mês a gente aumenta um pouquinho a dose. No mês que vem nós vamos ter 2 convocações, um pelo mestre da loja e outro pelo mestre auxiliar. E vamos, cada mês é um mês. Então, cada degrau é um degrau. Então, agradecemos a todos. Peço que me acompanhem numa invocação mentalmente. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, que os 7 passos que nós relembramos hoje sejam muito úteis para que possamos não só praticar internamente a cada um de nós, mas que levemos essas práticas para toda a humanidade. Que assim seja. Assim seja. Sim, seja. Então, a partir de agora, podemos Que assim deixar de seja. gravar. Podemos continuar conversando, mas